levaram o povo a tropeçar, porque deixaram de ensinar o povo o conhecimento de Deus. Os próprios sacerdotes na velha aliança se corromperam e levaram o povo a tropeçar, porque o povo na velha aliança precisava dos sacerdotes, que era o canal que levava o ensino de Deus para o povo. Hoje não. Hoje nós temos isso aqui, ó. Lá naquele tempo o povo não tinha não, a revelação escrita já não. Estava se revelando ainda. Hoje nós temos a revelação escrita, fechada e completa de Deus. Eu não preciso de um sacerdote para aprender de Deus. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito Santo. Deu para entender? Eu só preciso me dedicar, buscar o Senhor, examinar as Escrituras, ter o interesse como se fosse uma necessidade de comer o alimento para o corpo. Assim como o corpo necessita de se alimentar, o alimento para o corpo, minha alma, meu espírito precisa do alimento de Deus para a minha vida espiritual, que é a palavra, não é vida de igreja. O que firma o crente em Deus, o que dá vida ao crente com Deus, não é o igrejanismo, não é vida de igreja, não é cumprir tabela de culto, não é cumprir obrigação de culto, não é devoção à religião. O que firma, o que dá vida ao cristão com Deus é a palavra, é o ensino, é a busca. Revestido do Senhor e da força do seu poder. O povo de Israel estava morto, a ponto de Deus classificar aquela condição do povo de Israel lá no período do profeta Ezequiel. Deus fez uma simbologia como um vale de ossos secos, falando da miséria espiritual do povo. Existem pregadores aí que criam um emocionalismo, um sensacionalismo, né, nesse texto, e faz um adereço, cria um teatro nesse texto, e faz uma pregação terrena desse texto. Deus vai restituir tua finança, tua vida, tua não sei o quê. Só que o texto não fala disso. O texto ali fala de avivamento, vida com Deus, que estavam mortos. Mortos fala de separados, fora da direção de Deus, sem o entendimento de Deus, sem a comunhão com Deus, porque comunhão com Deus não é dentro de templo, de religião, de obra de igreja. Comunhão com Deus é na palavra. E o povo tinha deixado a palavra. Deus usa o profeta Ezequiel para advertir esse povo de que dessem ouvido. Olha a palavra que o profeta vai dizer. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivam. O povo estava dentro dessa condição que Deus dá, essa analogia. Vale de ossos secos, sequíssimo. Isso fala da vida e do estado espiritual que o povo de Israel estava. Morto, afastado, deplorável a situação espiritual do povo de Israel. Como se fossem pessoas mortas que tivessem só os ossos, sequíssimo. Ou seja, não tinha vida nenhuma com Deus o povo. Estava bem distante de Deus. Pela misericórdia de Deus, Deus adverte para que o povo volte e viva. Deus não tem prazer na morte de ninguém, do ímpio. O ímpio é aquele que deixa a palavra. O ímpio é aquele que não dá ouvido à palavra. E o povo de Israel voltaram-se para a impiedade. Deixaram a palavra de Deus, não deram ouvido à palavra de Deus. E Deus vai usar o profeta Ezequiel. Deixa eu pegar aqui o texto para ver como é que está aqui. Eu quero trazer outro ensinamento, irmão. Muito importante aqui para você. Ezequiel capítulo 37. Olha o que diz a palavra de Deus. O versículo 1, para você entender que Deus está falando aqui, é com o povo. Deus não está fazendo promessa de restituir finança, de restituir prosperidade e vida financeira, material de ninguém. Deus está fazendo aqui, convidando o povo para voltar à vida espiritual com Ele. Alguém pega esse texto aqui, campanha Vale dos Ossos Secos, para trazer promessa terrena para o povo. Para trazer uma pregação anátema, maldita. Não ensina o que o texto está nos advertindo, nos mostrando. Isso são os miseráveis que deturpam a verdade do Evangelho de Cristo e desviam o povo da graça de Deus. Esses pregadores mentirosos, anátema, filhos do diabo que estão nos púlpitos pregando a palavra de uma forma errônea, deturpando a verdade do Evangelho. Olha o que Deus diz ao profeta Ezequiel 37, versículo 3. Deus faz uma pergunta ao profeta. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ou seja, o profeta disse, Senhor,
Tu é quem sabe, tu tem o conhecimento, tu tem a ciência, para tu tudo já está dentro do conhecimento explícito, tu que sabe. O profeta reconheceu, eu não sei de nada, quem sabe é o Senhor. O povo estava morto. Deus está falando aqui em relação ao povo de Israel. Olha aqui o que diz no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale de ossos secos, cheio de ossos secos. A visão que Deus dá a ele, e me faz entender ao redor deles. E me faz andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Agora escute aqui no versículo, deixa eu ver aqui para você. Vales de ossos secos. Olha aqui no versículo 11, para a gente entender que Deus está falando aqui do povo de Israel. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel. Deu para entender aqui? Versículo 11, Deus vai dizer que os ossos que o profeta viu na visão, estava se referindo ao povo de Israel. Deus deu a visão de um vale de ossos secos ao profeta, para mostrar ao profeta a condição que estava o povo. Morto, mortíssimo, sem vida nenhuma com Deus. Estavam afastados. Deus é muito maravilhoso, irmão. A misericórdia de Deus é grande. Por isso que se não fosse a misericórdia dele, é como disse Davi, o inimigo já tinha nos engolido vivo. Não é pela nossa bondade, não, irmão. Porque nós somos maus. Nós somos desobedientes. Nós somos incrédulos. Nós aborrecemos a Deus. Não queira ninguém ser santo ao seu ponto de vista, não. Até que a Bíblia nos adverte sobre isso. Não sejais santo demasiadamente. Tem muita gente que acha que está na presença de Deus por merecimento. Ah, não, porque eu vou para a igreja direto, eu participo dos trabalhos, das campanhas, eu faço jejum, eu dou dízimo, eu estou nos trabalhos, eu sou uma pessoa, ajudo o próximo, eu sou uma pessoa muito boa, sabe? O céu para mim é por merecimento. Tem gente que entende assim, não é? Não, meu irmão. Por merecimento para mim e para você é o inferno. O que nós merecemos é o inferno, não é o céu. Deus, o céu, não é por merecimento. O céu não é por bondade. O céu é pelo amor de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus para com a nossa vida. Não porque merecemos, porque Deus é bom para nós. A gente se desvia, a gente perde a direção, a gente ignora Deus, a gente esquece a vontade de Deus e começa a fazer os nossos desejos, satisfação, vontade própria e desvia da direção de Deus. Se fosse Deus como nós, Deus dizia, quer estar comigo não? Vai para o inferno. Mas Deus vai atrás, Deus dá oportunidade, Deus dá livramento, Deus dá tempo para você tomar uma atitude e se arrepender. Deus começa a levantar pessoas para levar a sua palavra até você para lhe advertir, para você voltar. Agora não endureça o coração, porque se você endurecer o coração, você se fecha para Deus. Não é Deus que despreza ninguém, é o homem que despreza Deus na sua incredulidade, na sua dureza de coração, na sua impenitência, na sua insistência em andar no mal, e Deus convida o homem para andar no bem. Deus é bom, ruins somos nós. O povo aqui apostataram da fé. O povo de Israel estava longe de Deus, mas Deus não abandonou esse povo. Deus levanta o profeta para convidar esse povo a vir a ele, novamente, para que tenham vida. Olha o que Deus diz aqui ao profeta no versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha, tu não vai ter vida nem avivamento indo para culto de avivamento. Tu não vai ter libertação indo para campanha de libertação, quebra de maldição. Esse culto é pagão, viu? Esse culto é anátema. Esse culto não tem nada a ver com os princípios de Deus. Esse culto não tem nada a ver com o evangelho. Esse culto é pagão. Você está deixando de ir
ao encontro de Deus, você está seguindo anátema, você está vivendo maldição, nesses cultos de quebra de maldição, nesses cultos de libertação, nessas campanhas de avivamento, você está cada vez mais morto, mais seco, mais distante de Deus, porque está perdendo a direção dele, através dessas condições que esses homens mentirosos estão levando a você seguir dentro de igreja. Olha o que o profeta diz para o povo aqui, que estava morto, mas Deus, ele dá oportunidade, ele convida, ele quer, ele ama. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém sofra a condenação do inferno. Ele quer salvar. O prazer de Deus é salvar. Deus quer que todos os homens se salvem e venham, entendimento, ao conhecimento da verdade. É o que Paulo vai dizer lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí o povo de Israel apostataram da fé, deixaram o caminho do Senhor, voltaram para suas práticas malditas, idolatria, feitiçaria, incredulidade, vivendo os prazeres do seu coração, vivendo uma vida maldita, religiosa, como se fosse uma vida com Deus, vivendo seus rituais, seus sacrifícios, mas abandonaram a palavra de Deus. Abandonaram a direção de Deus, que é pela palavra, não é através de vida religiosa. Aí Deus usa o profeta para mostrar a situação desse povo dentro de uma condição espiritual miserável, deplorável, lastimável, dentro de uma vida morta com Deus. Aí Deus mostra dentro de uma visão ao profeta de um vale de ossos secos, para mostrar como estava o povo. E Deus, por amor ao povo, levanta o profeta Ezequiel para divertir o povo a ouvir a palavra de Deus, para que pudessem viver novamente, ou seja, ter vida com Deus, porque vida fala de comunhão. E Deus usa o profeta para levar a palavra dele para o povo, para que o povo voltasse à comunhão com Deus, através do ouvir e praticar a palavra de Deus. Vida com Deus, comunhão com Deus, não é através de formalidade religiosa, é através de ouvir e praticar a palavra de Deus. Olha o que o profeta vai dizer no versículo 4 de Ezequiel 37. Então me disse: profetizar aqui, irmão, é advertir o povo. Profetizar aqui é levar para o povo a instrução. Profetizar aqui é corrigir o povo. Profetizar aqui é advertir o povo. Não é esses profetas dentro da igreja hoje com essas mentiras dizendo: eis que eu sou Deus, eis que assim diz o Senhor, eis que Deus está mandando, eis que Deus está enviando. Isso são um bando de mentirosos dentro dos púlpitos, levando o povo ao anátema. Profetizar é ensinar, é instruir, é corrigir, é levar ao povo a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse ao profeta: adverte esse povo aí, profeta. Mostra esse povo a miséria deles. E leva a minha palavra para eles e manda eles ouvir, para que eles vivam. Aí o profeta vai lá e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5. Eis que farei entre vós o Espírito e viverei, e vivereis. Olha o que Deus está dizendo. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O povo estava morto, afastado de Deus. Deus usa o profeta Ezequiel para chamar o povo para ouvir a palavra dele, para que vivam novamente. Então, irmãos, culto de avivamento, isso é uma doutrina que o homem colocou, isso é preceito de homem, não é de Deus. Você não vai ter vida com Deus dentro desses cultos. Esse ritualismo, ninguém é cheio do poder de Deus através desses cultos místicos, esses rituais, chamado culto que o povo vive. Isso é paganismo. Vida com Deus, você só vai ter quando você estiver dentro de uma igreja, sendo instruído, sendo ensinado, doutrinado, orientado com a palavra de Deus, para corrigir tua vida, para repreender você do engano, do erro, para te dirigir dentro da vontade de Deus, por onde você vai ter vida, pela palavra. Se você estiver dentro de uma igreja, vivendo o oba-oba, o misticismo, o sobrenatural, os poderes, a prática de usos e costumes, a devoção, o ritualismo, os cultos solenes, vivendo a sua vida de igrejanismo, você nunca vai viver para Deus. Não foi isso que o profeta advertiu o povo. Não foi isso que Deus mandou o profeta dizer ao povo. O que Deus manda ao profeta levar para o povo é o ensino, é a instrução, advertir o povo com a sua palavra, para que esse povo viva. Esse povo aqui estava morto, mortíssimo. A condição da igreja hoje está do mesmo jeito que estava o povo de Israel.
era o povo de Deus, mas tinha sido destruído. Estavam mortos, em maldição, afastados de Deus. Hoje, esse povo chamado Igreja de Deus, muitos estão mortos com o nome de que vives. Muitos estão dentro dos seus ajuntamentos, nas suas instituições, igreja, pensando que Deus está lá dentro. Mas ele está do lado de fora. Porque lá dentro a palavra dele não tem mais prioridade. O que tem é os homens. O povo não está mais se conduzindo pela palavra de Deus. O povo está se conduzindo pelos seus profetas, pelos seus líderes, pelos seus gurus, pelos seus mestres, pelos homens a quem o povo está devotando a sua fé, obediência e submissão. Não é a palavra. Essa igreja de hoje está como naquele tempo. O povo dentro das instituições vivendo um bocado de movimento em nome de poder de Deus e manifestação de Deus. Só que não. Deus está bem longe desse meio. Deus está fora desses agrupamentos, desses ajuntamentos. Essas reuniões solenes dentro dessas igrejas, Deus está enojando, reprovando, abominando. É o que aconteceu com o povo lá no período do profeta Isaías. Dá uma lidinha aí, você que é prudente, leia a palavra, o capítulo 1 de Isaías,